O trabalhador ele tem que se preocupar com a sua carreira, né? Se especializar, não tem que se envolver com política, não. Deixa que os políticos se envolvam e cuidem da política. Você já ouviu falar essa frase? Pois é. Por que é tão importante que o trabalhador não se envolva na política? A maior massa da população do nosso país ela é de trabalhador assalariado, que ganha de um até 4, 5 salários mínimos. A maior massa. Eu creio que chega a uns mais de 70, 80%. Por que esses trabalhadores não têm quase representação no nosso Congresso? Porque foi levado a não pensar. Porque se esse trabalhador começar a pensar, ele vai se virar contra a própria força, contra o próprio domínio, contra o próprio dominador. Então, na época de eleição, se cria-se uma manipulação pelos próprios eh, poderosos, os dominadores, criando um candidato, faz uma pesquisa em favor daquele candidato, dissemina essa informação para os trabalhadores que não pensam, que não têm a facilidade ou a paciência de ler sobre o que aquele candidato representa e vai atrás da manada e vota naquele candidato. E aquele patrão, aquele grande, poderoso, dono de banco, dono de grandes fortunas, de grandes fazendas, que às vezes até ele chegou lá manipulando, ele vai ter uma grande representação no Congresso. Ele, quando milhões de trabalhadores que servem a ele não tem ninguém. Quem vai se tornar o mais forte, você acha? Então, os trabalhadores não têm pensado, não têm usado o seu poder. Se um país que o voto é livre, todo mundo tem o poder de votar e escolher seu candidato, por que esse povo que, tem a maior quantidade de votante não tem representante? Porque eles são para não pensar. Então ele não precisa de representante lá, ele só precisa votar naquilo que mandaram ele votar. E isso que a gente tem acontecido, tudo isso que a gente vê no dia a dia. Você vai no supermercado, você pensa quando você paga 5, 7 reais num pé de alface, que aquele produtor da alface ele está recebendo aquele dinheiro? Não está. Aquilo tem os atravessadores no meio que cria artimanha para desperdiçar parte da produção daquilo ali, para gerar uma escassez no mercado, para aumentar o preço do produto. Isso eu estou falando porque eu estudei, tá? Eu estudei. E gerando escassez, começa a gerar uma maior procura e menos oferta. E aí, supostamente, ele vai até beneficiar futuramente o produtor, porque o produtor vai começar a produzir menos e ganhar mais. E aí, você que é massa consumidora, você vai no mercado, você vê o seu salário não dando para nada. O seu salário não está dando para nada. Porque esse povo que são supostamente inteligentes, que pensou, está usando você como massa de manobra. E você não sabe o que está acontecendo, aí começa a ficar nervoso com a esposa, com o marido, com o filho, na escola com o professor, com os alunos, na igreja que perde a fé, e começa a ficar depressivo, começa a tomar remédio, porque não pensou. Então esse vídeo é uma convocação para você pensar. Você que está aí defendendo política, o político e tal, será que você está se defendendo? Você está defendendo teu filho, o teu familiar, a tua geração? Não. Você está defendendo a geração de pessoas que você nem conhece. Por quê? Ele estudou muito e te manipulou para você não pensar. Porque você não pensando, você vai ser usado por ele como massa de manobra. Então, quando você for defender algo, procura saber se você não está dando munição para o teu inimigo. Imagina você que está vivendo num local que está cheio de escorpião, cheio de serpente, ainda você coloca mais veneno para ela colocar em você. Veneno no corpo dela, porque aí não vai precisar nem ela te picar. É só ela passar por ali, ela já vai te matar. E você não vai saber porque você está sendo atingido.
Você deu ferramentas, você deu instrumentos, você deu arma para ela. Na política é assim. Você está dando arma para o seu inimigo te atacar. Se você vai no mercado e você tem consciência que um produtor ele não recebe aquilo ou numa boa parte daquilo que está sendo representado por aquele produto e aquilo tudo é massa de manobra e você não tem consciência disso, você tem que voltar lá para o princípio da humanidade. Porque a palavra nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós falamos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, e com essas atitudes nós estamos mostrando que nós não amamos nem a nós mesmos. Você que é trabalhador, acorda 5 ou 6 horas da manhã e chega lá e você não está se defendendo. Você não consegue pensar que você está se afinetando. Cadê a inteligência humana nisso?